Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mood and Books. Eu sou a Bruna. E eu sou a Priscila. E hoje, como nossa companhia, nós escolhemos um livro de Lucinda Riley chamado A Garota Italiana. Aqui está. Tão Peraí, peraí, bonito, peraí, peraí, parece. peraí. Deixa eu mostrar o meu também. A tua capa. Ah, é a mesma capa, eu não Kindle. consigo ver direito. É a mesma capa, mas a tua é preto e branco, é isso? É porque é no Kindle, aham, mas é. Ah, entendi. É bem bonito, colorida e já dá um spoiler de que essa história realmente se passa na Itália, né? Uma É. boa parte da história, pelo menos, né? Eu achei legal para fazer uma introdução que no início do livro tem uma nota da Lucinda Riley Uhum. contando que, na verdade, esse livro foi escrito há 17 anos antes do lançamento dela. E aí foi uma situação assim que alguns editores pediram para ela mostrar algumas obras que ela havia escrito, e ela ficou um pouco relutante, mas disse que foi dar uma olhada nas obras antigas, mesmo com algumas teias de aranha e cheio de mofo, ela falou, ela encontrou esse romance que, na verdade, originalmente se chamava Ária. E Isso. aí, com esse revisitar dela, né, nessa história, ela deu algumas atualizações e aí acabou se transformando para a garota italiana. Vamos lá, então. Essa história é. Se eu tivesse que descrever um mood pra história, não que eu tive enquanto lia, né? Mas pra história, eu acho que eu diria que tá mais pra um dramalhão mexicano do que pra, do que pra uma história italiana. Uma novela, uma É, uma clássica novela. novela. Uma novela mexicana, porque assim, tem drama familiar, tem drama pessoal, tem traição, é intenso, tem triângulo amoroso, voto de celibato, assim, tem tudo, tem de Isso, tudo nesse é. livro, literalmente, quase. Poderia facilmente ser o roteiro para uma novela, daquelas que Exato. a gente às vezes fica um pouco revoltada. Esse foi um dos meus Nossa, principais moods, demais. né, durante a leitura, assim, mas que eu pelo menos, né, não consigo Uhum, parar de acompanhar. exatamente. Eu gosto muito da Lucinda Riley porque ela é muito descritiva. E eu, Muito. particularmente, adoro ler e ser absorvida por essas descrições que ela faz das coisas, dos personagens e dos Uhum. momentos. Então, para mim, isso, por mais que em muitos momentos eu pensasse, putz, grila, né? É É. isso mesmo? Eu quis ficar folheando e saber o que ia acontecer, né, em Sim. cada momento. E a gente já vai entrar nesses momentos, porque eu tenho vários também. E o mais engraçado de todos é o spoiler que a própria Pri me deu enquanto a gente estava lendo o livro em conjunto. E Qual foi depois eu vou mesmo? falar também. É que eu não posso falar agora, porque é um spoiler da história também, mas daqui a pouquinho eu já conto. Mas eu só queria dar um gancho nisso que tu falou também, porque o que eu tanto gosto nas histórias da Lucinda Riley é justamente o quão detalhista ela é também nos fatos históricos, né? Porque Hum. uma das minhas sagas favoritas de livros é a saga dela das Sete Irmãs, né? Que são 8 livros, na verdade, porque é um livro que conta a história de cada irmã e mais um que conta a história do pai delas. E são incríveis, assim, é um melhor que o outro. E cada um desses livros se passa em um momento histórico que envolve algo real, assim, né? Ou seja, uma guerra, e aí conta um pedaço específico. Por exemplo, o primeiro livro, que a história se passa boa parte dela no Rio de Janeiro, conta sobre a construção do Cristo Redentor. E aí ela usa, né, algumas histórias das famílias de verdade que eram ligadas. E isso ela traz também no A Garota Italiana, A Garota Italiana. Então eu gosto bastante porque ela traz esse mundo da ópera, né? Então já entrando um pouquinho no que é o assunto do livro, a história principal se passa com a Rosana, que é a nossa personagem principal. A E Rosana isso, Menitti, né? Rosana Menite, E exatamente. E tudo a começa Rosana quando ela tinha 11 anos, né? A 11 história. anos. Isso.
Então, a Rosana, ela é, no início, uma criança, né? E logo no início ali, que o Roberto conhece ela pela primeira vez, o Roberto é o outro personagem principal, que depois vai ser o par romântico dela, vamos dizer assim, no livro. O Roberto conhece ela ali quando ela tinha esses 11 anos de idade e descobre ela como uma pessoa que tem um talento incrível, uma voz incrível, né? E o Roberto, ele já é um cantor de ópera profissional. E ali ele consegue identificar esse talento nela e incentiva ela a começar a fazer aulas de canto para então se desenvolver para o canto, para a ópera também. Eu diria que a Rosana, assim, é uma personagem que inicia com muito daquela inocência muito grande, assim, é uma inocência que chega a ser prejudicial para ela, né? Porque todo mundo na volta dela meio que trata ela assim como uma coisa frágil, todo mundo esconde todos os segredos e detalhes dela, e depois eu fico tentando assim, tipo, sacudir ela, porque eu fico, não acredito que tu vai fazer isso, Rosana, mas enfim, depois a É, gente entra nos muito, detalhes. muito ingênuo, assim, né? Muito. Mas na verdade, é uma pureza, né? E tanto Exato. que quando ela tudo começa e ela tem 11 anos, ela tem uma citação que diz assim, que o sonho dela, né, nessa época, não era sonhar com nada além do pôr do sol do dia seguinte, né? E Exatamente. aí, quando ela começa ela cai na real do potencial que ela tem como cantora e começa a viver com as aulas de canto e tal, Uhum. o sonho dela já mudou, né? Ela já Exato. começa a ter outro sonho, que é ser uma Uhum. cantora de tal ópera, enfim, né? Então Isso. ela começa, o desenvolvimento dela é algo que a gente acompanha por toda a história, né? Até Uhum. a última página, a gente de fato acompanha o amadurecimento dela. E sem É. dúvida, ela era muito pura, muito ingênua, né? Uhum. E ela foi, como é que eu vou falar, poupada, vamos dizer assim, de muitas coisas na história, né? Eu até E não sei se eu usaria a palavra poupada, eu talvez usaria a palavra negligenciada. Por que que eu tive a sensação no início do livro, assim? Porque eu lembro que ainda tem uma citação dela que eu sublinhei, que ela disse assim, que ele, né, o Roberto, no caso, foi o primeiro, a primeira pessoa a enxergar algum potencial nela, a enxergar alguma coisa nela, ou seja, a enxergar ela de verdade, porque na família ela sempre foi muito negligenciada, no sentido de, não de sim, saúde, mas no sentido de ninguém dava nada por ela, né? Ela tinha a irmã, que é a Carlota, a irmã mais velha, que era a linda da família. Aí tinha o Luca, que é o irmão dela, também mais velho do que ela, né? Ela era mais nova de três irmãos, de três filhos. O Luca era o filho homem, o que ajudava o pai na cantina, que eles tinham uma cantina. Então, assim, ela era só a filha mais nova, sabe? E isso. ninguém olhava pra ela. Desengonçada, né? Exatamente, exatamente. Então, Eles mal e mal assim sabiam que ela cantava porque ela participava de um coral de igreja, né, se eu não me engano, né? uhum, Mas isso, nunca ninguém realmente prestava atenção nela, né? E exato. O Roberto, que é o outro personagem principal, ele, na verdade, o que acontece no primeiro momento, ele escuta ela e escutando ela é que ele vê ela e é aí que ela Uhum, passa a ter o lugar dela de protagonista, né? E isso. eu não sei se você quer citar os personagens principais, Uhum, só pra é. gente. Sim, sim, aí eu só vou entrar nesse gancho de novo, porque nessa história em que o Roberto ouve a Rosana cantar pela primeira vez e incentiva ela a fazer aulas de canto, para mim acontece a coisa mais linda do livro, uma das coisas mais lindas do livro todo, que é a pureza do amor do irmão dela com ela, o Luca, porque o Luca, sabendo que o pai e a mãe não vão concordar por causa disso, né? Porque ela é a invisível da família. Ele mesmo paga durante 7 anos por todas as aulas de canto dela, que o Luca também via esse talento, né? Então o Luca, na verdade, era o único da família que de fato enxergava ela. E ele vai ser um personagem muito importante no livro todo e em toda a história dela, porque ele acompanha ela em toda essa jornada. Além de ter pagado por todo
no ensino dela, né, no canto, ele é a pessoa que acompanha ela até Milão, que eles vão se mudam para Milão para participar de uma escola de canto, de música, na verdade, Scala, que é a mais famosa lá da Itália toda, né? Que é linkada à ópera também, que eu acho que também é o mesmo nome, né? Scala. Mas enfim. E aí, lá em Milão, eles conhecem, a meu ver, a quarta personagem principal da história, que é a Abby, que é a primeira e melhor amiga dela, da Rosana, né? Então, que vai também fazer um papel muito importante na história, não só como amiga da Rosana, mas como potencial para romântico do Luca, porque a Abby, desde o primeiro momento, se apaixona pelo irmão da amiga Rosana, e então a Abby começa a viver esse mundo, né? Essa dúvida, essa incerteza de eu. Gosto muito do Luca, eu amo o Luca, ele é sempre muito bom comigo, mas eu não sei se é recíproco, ele não demonstra, né, em primeiro momento, nenhum afeto por ela, assim, romântico, digamos assim. E aí começa então essa história, essas duas histórias que eu diria que são as principais do livro, porque egoisticamente, no meu romantismo todo, eu ainda acho a história do Luca e da Abby a mais bonita de todas. E Ah, falando, né, falando de beleza e é, na beleza de um amor, sem dúvida, essa história que seria uma paralela é muito é, mais real, assim, no é. sentido de beleza, né, de ser bonita. Porque hoje, falando dessa novela e desse romance que a Rosana viveu com o Roberto, sem dúvida chamaríamos do clássico tóxico, relacionamento tóxico, Totalmente, totalmente. total. O Né? Roberto é uma red flag ambulante. Total. Ele é a própria bandeira A vermelha, né? epítome da red flag. E assim, a gente falou que é uma novela mexicana, a gente brincou, e realmente é, mas é muito legal a gente falar que, mesmo que tenha sido uma novela mexicana com segredos, com Uhum, negligências, com escolhas erradas que aconteceu durante tudo. A Rosana, ela teve pessoas que são essas personagens principais e outros personagens que sempre demandaram para ela muita consideração, amor, reconhecimento, né? Ela teve a negligência que saiu da base dela, é. familiar, mas ao longo do caminho ela encontrou muito apoio, né? O primeiro Uhum, que esteve sempre ali foi o Luca, como você citou. E na sequência, quando ela começou, ela seguiu a instrução do Roberto de fazer aulas de canto ainda na cidade dela, natal, que é Nápoles, né? uhum, Ela conheceu esse primeiro professor de canto, que foi o Luigi. Era para ele uhum, que o Luca pagava pelas aulas e falou uma hora que isso. ele já estava 2 anos economizando para comprar uma lambreta e ele É, deixou isso de lado para pagar esse estudo aí para a irmã dele. E quando uhum, ela concluiu essa primeira etapa, que foram 5 anos estudando só com esse professor lá em Nápoles, ela foi apresentada a esse professor da escola de Milão, né? uhum. E foi para depois para Milão para seguir os estudos. Mas daí esse primeiro professor de canto, ele devolveu todo o dinheiro do Luca das aulas, ele devolveu porque ele sabia que seria importante para eles dois, né, começar para começar a carreira, ajudar no início da carreira da Rosana lá E em para a Milão, vida né? em Milão, né? Porque ele sabia que era Isso uma família. que não tinha condições. Exato. Então, assim, foi muito bonito ver também esse incentivo, né, que aconteceu de outras pessoas, como esse professor, e na sequência Uhum. ela foi introduzida a outro professor, que foi o Paulo De Vito, né, um Isso, diretor artístico do Scala em Milão, que isso. também foi quem tentou conduzir a carreira da Rosana, né, Ser um apresentar mentor, ela. né? Uhum, Isso, exato, assim, uma peça bem importante para ela na carreira, né? uhum, Ele tinha planos para ela, né? Porque sabia que ela seria uma cantora brilhante, então aham. ele tinha alguns planos que foram distraídos pelo Roberto. Imagina que não. Sempre tem um babaca no meio de tudo para Ai, cara, para dar é uma o desvirtuada clássico. na história. Ai, gente, sério, era uma, Não, sabe, eu assim, passei tanta raiva com esse é, Roberto que vocês não fazem ideia. Eu tinha vontade, assim, ó, de puxar os cabelos da Rosana e dizer: acorda, criatura, acorda pra vida. é, Mas, assim, sem julgamento, porque todos já passamos por isso. Quer dizer.
Não sei se É, todos já passamos por mas isso, mas acho muitas maioria pessoas. de nós. Mas vamos lá então. Bom, então começando com a história da Rosana e do Roberto, né? Quando ela vai então para Milão, ela começa a conviver de certa forma com o Roberto porque ele se apresenta, né, nessa escola também, ele participa do Scala, que é essa ópera, essa casa de ópera. E aí fica sabendo da reputação dele, né? Que ele é um mulherengo, ele é extremamente Sedutor. egocêntrico, sedutor, instável. Ele é muito, muito, muito egoísta mesmo, assim, no ponto de passar por cima dos outros sem nem perceber que está passando por cima dos outros, porque ele só olha pro bem-estar dele, pra carreira dele, e enfim, né? E a Rosana sempre foi apaixonada por ele desde criança, né? É legal a gente dizer isso, que lá, Ah, quando a sim. primeira apresentação dela, com 11 anos, quando ele viu ela pela primeira vez, ela já era apaixonada por ele. Então ela sempre trouxe isso, aquele amor romântico, né? Que é muito o que os livros e filmes vendem pra nós e de E a certa gente compra. forma a gente compra totalmente, né? A sociedade compra totalmente. Eu E sou a nesse primeira a primeiro amor comprar. que você tá falando dela, no dia lá com 11 anos que ele ouviu ela e falou pra Uhum. ela do talento, ela escreveu no diário dela: Eu Ela vou me escreveu, é casar com verdade. Roberto Rossini. É Ela escreveu na verdade. primeira noite, com 11 anos. É verdade. Escreveu. Cuidado com os desejos por escrito, minha gente. Exato, exatamente. E o que é interessante de falar também é que nessa mesma ocasião, quando ele viu ela pela primeira vez, porque na verdade ele já conhecia porque as famílias eram amigas. Só que, de Uhum. novo, ele é tão egocêntrico que ele nem se lembrava nem dela e nem da irmã Sim. dela, que era mais É. velha, no caso, porque aí também fazendo um gancho para a diferença de idade, né? A Rosana tinha 11 anos e aí na história ele não conta exatamente a diferença de idade dela pro Roberto, mas é presumido que eles têm aí uns 16 a 18 anos de diferença de idade. Então imagina, se ela tinha 11 anos, ele tinha ali uns 27 já. Só que nessa época, o bonito se envolve com a irmã dela. E ninguém na família fica sabendo. Por quê? Porque daí é aquela coisa de, né? O livro inicia na década de 60 ali, mais ou menos 1966, se não me engano, por aí, 65, 66. Isso aí. E aí eles se envolvem ali por uma noite, né? E isso vira um grande de um segredo na família, que só a Rosana e aliás, só a Carlota, que é a irmã mais velha da Rosana, só a Carlota e o Luca que sabem. E a Carlota acaba engravidando do Roberto, não conta pra ninguém. O Luca, de novo, é o único que sabe disso. E ela acaba se casando lá com o que era namorado dela na época. Um homem E que ela não amava, né, na exato. verdade, e eles tiveram que fazer ela fez o que precisava ser feito para que esse namorado pensasse que o filho fosse dele, e foi uma cena toda inventada, né, para que ela não, como é que é a palavra? Porque as famílias assim extremamente clássicas, né, para não Uhum. assim desgraçar a Arruinar a família, reputação, a exato, exato. reputação, né? Eles casaram e tal, e ela teve um Uhum. casamento completamente infeliz. Uhum. Depois ele acabou descobrindo, né, que a filha não era. Ela A conta história pra ele. não deu muita ênfase, assim, né? Mas eles terminaram um casamento e tal, e a Uhum. Carlota acabou tendo que voltar para casa dos pais, né? Com uma filha. Uhum. E ela era uma escrava, né? Toda aquela beleza, beldade, o brilho que ela tinha se esvaiu, porque a vida dela Exato. tomou outro rumo. Então a família sempre olhava para Carlota como a beldade mesmo, né? A Uhum. protagonista da família. E acabou que a história deu uma reviravolta e a Carlota ficou vivendo numa sombra pelo resto da vida Uhum. dela. Exato. E aí eu chamo atenção também para a importância que tem isso, né, na vida de uma criança, eu diria até, porque elas duas foram, eles três, na verdade, né, foram criados sempre ouvindo isso. Ah, porque a Carlota é linda, porque a Carlota vai conseguir um casamento com um homem rico, que era o que importava mais ou menos, né, naquela época e uma cidade muito pequena, então a gente entende que os valores são diferentes, né, da época. Aham. E aí, como sempre se apoiou só nisso, na beleza, na beleza, na beleza, acabou meio que pagando o preço pela beleza, que foi
chamar tanta atenção assim do cara que era também o galã, o bonito Uhum. lá da época, e acabou se deixando levar no papinho dele. E praticamente ela escolheu o próprio destino dessa forma mais, de certa forma, inocente também, né? Porque na verdade ela só se deixou levar ali por um sentimento que ela achava que era algo a mais, que poderia ser algo a mais, e para ele nunca foi, e enfim. Mas esse é o Roberto. Esse é o Roberto É, pelo só qual para a dar. Rosana se apaixona. Já deu para sacar, né? Quem era o Roberto. E aí, o legal de falar também é que a família, a vida inteira, escondeu isso da Rosana. Então, a Rosana sempre continuou com aquela ideia do Roberto, sem entender a profundidade dos defeitos, né, de caráter dele. Então, quando ela de fato começa a conviver um pouco mais com ele ali no cenário da ópera, ela não tem essa noção absoluta da reputação dele, né? Ela sabe a reputação ali do que falam, que ele é sedutor, que ele fica com todo mundo, lá, 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 mas de fato a gravidade dos atos dele, do egocentrismo dele, assim, né, do egoísmo dele, ela não sabe, porque Não, todo mundo esconde isso dela, ela vai saber depois, quando sente na isso, pele, né, quando eles se isso. envolvem de É. fato. Mais pra frente teve que acontecer um fato, tipo assim, muito potente para ela acordar mesmo da onde que ela escolheu viver a maior parte da vida dela, né? Se entregar para Uhum. esse amor que, na verdade, É. era um amor bem, meio, foi bem tóxico mesmo, né? E, bom, e aí eles começam, né, um romance, porque por que não? Ela É era que daí, apaixonada. assim, ó, quando eles se reencontraram na ópera, a Rosana na época começaram a ser, assim, colegas de trabalho, né? A Rosana já não era mais uma criança, ela era uma Uhum. moça, né? Que ela devia ter o quê, amiga? Uns 20 anos, É, 17? eu Tipo, anotei aqui que foi em 1980, 27 por aí. Ai, nem sei, não, gente, pelo amor de Deus. não, acho que Não, não. Eu acho que não, acho então que ela era uma esquece. moça, porque Tô quando péssima. finalizou o livro, ela tinha só 31 anos. Ai, ela era adolescente, por isso Ela que o é, Duca foi morar com ela na foi com Itália, ela, é verdade, em Milão. ela Ela devia é ter então uns uns 18, 19 17, anos. 18. Isso, por aí, Não, não tinha tá. nem 20. É, Já era tá uma certo, tá moça certo. crescida. Ela Entendi. era, né, tipo assim, enfim, ela era aquela moça que ainda era intocada, Sim, pura, e ela chamava muita atenção justamente pela pureza dela, né? E sim. eles começaram a cantar juntos. Uhum. Mas aí aconteceu uma situação que a dupla eu não sei como chama na ópera agora, eu não vou lembrar, mas o papel principal da ópera, que era a real, a parceira ali do Roberto para cantar, ela teve uma Protagonista. doença. Uhum. Ela teve uma doença, enfim, ficou doente e não pôde se apresentar. E quem teve que, a única pessoa que estava à altura dela para representar naquela noite era a Rosana, né? Uhum. Então a Rosana estava em casa à tarde com a amiga Abe e ligaram: Rosana, hoje à noite você vai se apresentar, vai interpretar, sei lá quem, que eu não lembro agora, com o Roberto. E meu Deus, então ela foi pega de surpresa e acontece que aquela apresentação foi o maior sucesso. Tipo assim, foi absurdamente, né, um sucesso. E a partir daí, várias outras óperas que queriam os dois juntos, queriam que eles se apresentassem. E aí não teve mais como aquele diretor do Scala proteger a Rosana, né, de todos aqueles holofotes, porque ele considerava que ela ainda era muito imatura para viver tudo aquilo de holofotes, aqui tudo e tudo, né, que traz uma fama assim. Então não teve como resguardar ela, ela acabou indo sendo apresentada para o mundo da ópera e todo mundo queria ela e o Roberto cantando juntos. E Uhum. eles fizeram uma viagem, eu não lembro agora para Nova York juntos ou para Inglaterra. Inglaterra, né? Uhum. Fizeram uma viagem para fazer as apresentações e tal. E a Rosana, ela no início, ela se preservava demais. Ela era assim, ó, impecável com a própria conduta. Ela Uhum. sentia Mesmo algo ali. apaixonada pelo Roberto, Exatamente. diga-se de passagem. Ela era uma menina extremamente determinada, Uhum. né? E ela sabia o que ela queria. Ela fala mais de uma vez que enquanto as meninas adolescentes da escola estavam namorando, estavam pensando em rapazes, o único foco dela era ser uma boa cantora, estudar, se Uhum. dedicar.
tanto que ela se tornou quem ela se tornou, que era a melhor Uhum. de todos os tempos da época, né? E assim, todos os tempos da época é ótimo, né? Mas é a melhor de todos ela era a melhor da A cena, melhor né? de todos os tempos durante o período que ela viveu. Ai, tá. Mas da cena, né, ela era a Uhum. melhor, não tinha pra ninguém, É. né? E aí ela foi resistente às seduções do Roberto, que tentou Uhum. alguma coisa, né? Blá, blá, blá. E aí, numa Primeiro, situação. deixa só eu fazer um gancho, porque na verdade o interesse do Roberto, né, por ela começou justamente por causa disso, porque como ela era muito firme, ela sempre dava contra, né, os As flertezinhos investidas. então ele começou a despertar um Opa, interesse, porque como uma, assim? Eu consigo uma seduzir mulher me todo diz mundo. não. Como assim eu consigo seduzir todo mundo tão facilmente e aí essa guria tá aí me dizendo não, né? Então começa nesse sentido. E até aí tava, pra mim a história tava muito massa, aí a resistência dela pra mim tava muito, muito massa, toda a história, assim. É, mas daí num momento lá específico de vulnerabilidade do Roberto, né, em que ele passou por um momento que ele ficou vulnerável, abriu um espaço para Rosana ser mais empática e tirar todas aquelas, como é que é, tipo as armaduras, Barreiras. né? Ela Uhum, deixou de lado e eles acabaram se conectando e ela acabou se entregando à paixão que ela sempre sentia. E a uhum. partir daí, tudo começou a mudar, né? Porque ela deixou de ser a Rosana que se preservava, que tinha os seus sonhos assim individuais e obstinada pela própria vida, ela acabou sendo obstinada por viver o amor com o Roberto. E É. aí, daí começou mais ainda a novela mexicana. É, porque também eu não tiro um mérito, não sei se é mérito, mas enfim, eu não tiro uma seriedade do sentimento dele, digamos assim, que ele de fato se apaixonou mesmo por ela. E de Sim, fato ela foi a primeira e talvez única mulher que ele amou na amor. vida, né? Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa saudável, né? E o amor Sim. dele seja um amor saudável, que não era nem um pouco. Então, acho que vale dizer isso porque essa questão do relacionamento entre os dois, ela não percebe que tá abrindo mão dos sonhos dela, né? E eu acho que só vale a gente voltar um pontinho antes disso, que é um ponto bem importante antes deles irem para Inglaterra. O Roberto se envolve com uma mulher casada, enfim, e aí essa mulher começa a se apaixonar de fato por ele, e aí ela sozinha decide que vai largar o marido para viver esse romance com o Roberto, só que o Roberto não quer nada com ela, sério. E o marido, quando descobre tudo isso, ameaça o Roberto e diz para, né, ele é um homem muito rico, muito poderoso na Itália, e ele diz para ela: "Tu nunca mais volta para Itália, senão eu vou te matar, né? Tu não vai Basicamente, ele falou isso, né? basicamente Basicamente. isso. E nisso, com esse sucesso todo da Rosana, o Paolo, que é o mentor dela, fez um contrato já com ela, em que ela ia estrear numa peça que era o sonho da vida dela, de cantar no Scala, era o grande sonho da vida dela cantar aquela peça no Scala, com o Roberto. E a realidade é que o Roberto sabe que ele não vai mais poder voltar para a Itália, porque ele implodiu a vida dele, basicamente, com essa história, com a Donatella, que era o nome da mulher casada, essa. É, e nisso tudo a Rosana tá completamente sem saber disso, né? Porque eles recém foram para Inglaterra, o Roberto já sabendo que nunca mais pode voltar, e a Rosana na expectativa de poder voltar para iniciar a carreira dela naquele grande sonho de cantar no Scala naquela peça, enfim, que ela queria. Confira a continuação dessa história no próximo episódio. E aí, então, com todo essa gama de problemas, é que vai iniciar o relacionamento do Roberto e da Rosana, e tudo acontece muito rápido nesse relacionamento deles, e eles acabam. E essa é a história engraçada que eu te falei antes, que tu me deu spoiler, lembra? Ah. Ops! Mas tá tudo bem. Ai.